Pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ventilação mecânica aplicada à neonatologia e pediatria. Meu nome é Ana Carolina, sou fisioterapeuta, sou especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva, trabalho com terapia intensiva e urgência e emergência há 14 anos. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre ventilação mecânica aplicada à neo e à PED, mas num contexto de pronto atendimento, de pronto-socorro. Como manejar essa criança dentro de uma sala vermelha, ok? Hoje, na unidade de Pará de Minas, nós temos excelentes ventiladores. Na pediatria, nós temos o ventilador Leistung Luft 3 e na sala vermelha adulto nós temos o Mindro ESV300, que é um ventilador de última geração. Bom, nós vamos abordar ventilação mecânica nesses ventiladores, que são ventiladores de quarta geração, ventiladores microprocessados. O que isso significa, né? São ventiladores que nós ajustamos alguns parâmetros. Então, o ventilador ele tenta entregar o mais próximo possível dos parâmetros que nós ajustamos, desde a quantidade de oxigênio, volume programado, pressão programada, frequência respiratória. Em troca, ele nos traz alguns parâmetros ali de mecânica respiratória. Quanto esse paciente está fazendo de pressão de pico, pressão de platô, complacência, elastância, enfim, para a gente poder definir também parâmetros protetores para ventilar um paciente, né, no caso uma criança ali, um bebê, com segurança, ok? Vamos começar imaginando aqui que nós estamos dentro de uma sala vermelha, né, e nós temos 3 pacientes pediátricos aqui. O primeiro, nós temos uma criança ali de 6 anos, que está apresentando uma encefalite, está em catéter nasal a 2 litros, saturando muito bem, mas a equipe vem observando que essa criança está tendo um rebaixamento de nível de consciência. Nesse exato momento, ela está com uma escala de Glasgow aí de 6. Nós temos uma segunda criança, um bebê de 8 meses, que está num quadro de pneumonia bilateral. Esse bebê já está em máscara de reservatório a 10 litros, está apresentando desconforto respiratório, um ataque de espineia, está desaturando. E aí nós temos uma terceira criança, que é uma menininha de 7 anos, que está numa crise asmática. Já foram feitas todas as abordagens de broncodilatadores. Essa criança já foi sulfatada e ela continua dependente de oxigênio, saturando mal, com esforço respiratório. Como que nós vamos abordar essas crianças? Primeiro, né? Esses 3 casos, muitas vezes, traz aquela dúvida, aquela incerteza se vale a pena entubar, se não vale a pena entubar. O mais importante é termos certeza, sabe, de um bom manejo. Primeiro, né, de forma alguma postergar uma intubação necessária. Até porque a intubação salva vidas. Uma intubação bem feita, um manejo ventilatório adequado, é preferível, salva mais vidas, do que postergar uma intubação necessária, que o desfecho com certeza vai ser pior. Bom, vamos começar falando então das indicações de intubação. Apesar de todo mundo saber muito bem isso, mas eu acho que vale a pena lembrar, né? O óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então, insuficiência respiratória por uma doença pulmonar intrínseca, no caso, né, de pneumonia, algum acometimento já pulmonar, que essa criança faz aí uma hipoxemia e aí precisa de um suporte ventilatório. Uma hipoventilação e apneia. Nesses casos, principalmente neonatos aí prematuros, a gente imagina, né, pela imaturidade do sistema respiratório, muitas vezes bebês já nascem, já vão para o CPAP, acaba dando uma melhorada, depois evolui de novo com uma piora, entra em apneia novamente e precisa ser entubado. Outro caso de hipoventilação e apneia é o caso de crianças que chegam para a gente num quadro de intoxicação, principalmente por benzodiazepínicos. Aquela criança que encontrou os medicamentos ali da mãe, da família e acabou ingerindo, né? Isso leva a um rebaixamento de nível de consciência. Pacientes com doenças neuromuscular, seja crônica ou adquirida, atrofia muscular espinhal, Guillain-Barré, que acabam depois evoluindo também com uma piora do padrão respiratório, e até mesmo trauma, tumor no cérebro. Então, tudo isso pode levar a criança a evoluir com uma hipoventilação ou até mesmo apneia. Aí nós temos ressuscitação de falência circulatória,
né? Aquela criança que chega pra gente chocada. Lembrando que a intubação, ela não é um tratamento para choque, né? Vai ser necessário fazer ressuscitação volêmica, enfim, mas muitas vezes é necessário a intubação para diminuir o trabalho cardíaco e garantir um aporte de oxigênio para essa criança até que o quadro seja resolvido, né? E aí, no caso do choque, a equipe muitas vezes fica com receio ali de evoluir para intubação, principalmente por causa dos sedativos. Os sedativos, eles tendem a deprimir a parte hemodinâmica e essa criança evolui com uma pior hemodinâmica, às vezes até com uma PCR. Mas quando a intubação ela é feita em sequência rápida e muito bem calculada, esse risco diminui muito e acaba sendo muito mais eficaz intubar essa criança do que segurar e postergar essa intubação. Bom, nós temos outro caso que é a perda da integridade mecânica do aparelho respiratório. No caso de um bebê que vai nascer com uma hérnia diafragmática, né? Na sala de parto, todo mundo já fica preparado, porque é um bebê que vai precisar de um suporte ventilatório. É um bebê que já vai nascer e vai precisar ser intubado. Outro caso, por exemplo, é fratura de múltiplas costelas, causa tórax instável, e aí essas crianças acabam precisando aí de uma intubação. E aí nós entramos na regra dos 50, né? Uma regra muito antiga, não necessariamente dos anos 50, mas que diz o seguinte, né? Quando essa criança apresentar uma PCO2 maior que 50 ou uma PaO2 menor que 50, mesmo com um suprimento de O2, e necessitando então de uma FI de O2 maior que 50, seria um indicativo de intubação. É claro que isso não é uma regra, né? Existe essa regra, mas a clínica ela é soberana e aí fica a critério não só dos médicos, mas de toda a equipe, definir se realmente essa criança tem uma indicação de intubação e preparar todo o ambiente para que seja feito da melhor forma possível. Bom, nós vamos conversar sobre modo ventilatório agora. Se a gente for tratar mais a fundo em questão de terapia intensiva, existem vários modos ventilatórios mais específicos para neonatologia e para pediatria, como o TCPL, que é ciclado a tempo com pressão limitada, ou até mesmo modo de volume garantido. Bom, não vamos entrar nesses modos ventilatórios tão específicos, porque eu quero abordar de uma forma que todo mundo consiga manejar quando uma criança chega na unidade ali de pronto-socorro precisando desse atendimento. Então, vamos falar de PCV, modo de pressão controlada, ou seja, ventilação por pressão controlada. É um modo ventilatório excelente, muito versátil, a gente consegue trabalhar ele em modo controlado, em modo assistido controlado. Ele consegue nos entregar bons resultados, tanto na NEO como na PED, e em pacientes adultos também. Vamos entender um pouco mais como que esse modo ventilatório funciona, então. Quando nós vemos esse modo ventilatório, PCV, lá no ventilador, nós vemos exatamente essa curva aqui. Normalmente é a primeira curva que aparece para nós. Então, é uma curva de pressão por tempo, e a pressão ela é medida em centímetros de água por tempo em segundos. A curva, nós vamos ver mais ou menos dessa forma. Essa curva quadrada aqui em cima significa que esse modo ventilatório, ele é limitado à pressão. A pressão não vai extrapolar o que nós limitamos, ok? O que observamos nessa curva primeiro? Esse ponto aqui é o ponto de disparo, onde inicia-se a inspiração. É exatamente aqui, no disparo, que acontece a abertura da válvula inspiratória, fechamento da válvula exalatória. Quando a válvula inspiratória abre, inicia-se então a fase inspiratória. Aqui é onde acontece a inspiração. Aí nós temos um segundo ponto importante, que é a ciclagem. A ciclagem marca o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula exalatória, para que inicie-se então a fase expiratória. Então, pessoal, vamos pensar aqui na expiração. Assim como na respiração nossa espontânea, né? Nós precisamos fazer o quê? Negativar a pressão pleural, não é? Contrair a musculatura inspiratória, negativar a pressão pleural
gerar uma diferença pressórica para que o ar seja sugado e aconteça a inspiração. O ar entre dentro dos nossos pulmões. A expiração, ela é passiva, ao contrário da inspiração. Então, eu só preciso relaxar e os meus componentes elásticos de caixa torácica, pulmonar, retraem e a expiração acontece. Por isso, justamente pela expiração ser passiva e não ativa igual a inspiração, é que demanda um pouco mais de tempo para que o ar saia de dentro do pulmão. Por isso, uma relação normal é uma relação INS-IES de 1:2. No caso, dos pacientes obstrutivos, asmáticos, nós precisamos de um tempo expiratório maior, porque é um paciente que tem limitação de fluxo aéreo expiratório. Então, ele vai gastar um pouco mais de tempo, às vezes, na inspiração, mas ele precisa de um tempo expiratório maior. Isso porque meu paciente, ele gera autopipa, ele gera aprisionamento aéreo, se eu não dar tempo expiratório para ele. Então, antes que esvazie o pulmão todo, vai iniciar um novo ciclo inspiratório. E aí, o que acontece? Não esvaziou, vai encher novamente, não esvaziou, vai encher novamente. E esse aprisionamento aéreo vai gerando uma distensão ali e uma piora na troca gasosa. Outro marco importante que nós temos aqui é isso aqui, ó. Aqui, então, nós sabemos que inicia-se a inspiração. E aqui encerra a inspiração, ok? Aqui nós temos, então, o tempo inspiratório. E aqui, como inicia a expiração, até um novo disparo, onde acontece outro ciclo respiratório, nós temos o tempo expiratório. Do início aqui, de um disparo, até outro disparo, nós temos um ciclo respiratório, ok? O que a gente consegue observar? Que o tempo inspiratório, ele é menor do que o tempo expiratório. Normalmente, nós temos uma relação de 1:2. Ou seja, se o meu ciclo respiratório aqui, ó, vamos supor, uma frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto. Se em 1 minuto, em 60 segundos, nós fizermos uma frequência respiratória de 20, cada ciclo respiratório desse vai gastar 3 segundos, certo? Então, 3 segundos dividido por 3, que eu preciso de uma relação de 1:2, eu vou ter 1 segundo de inspiração para 2 segundos de expiração. E assim, conforme eu for modificando a minha frequência respiratória, eu preciso calcular qual o tempo do meu ciclo respiratório para eu definir quanto eu vou colocar de tempo inspiratório, para que eu tenha sempre uma relação próxima de 1:2. Deu para entender? Então, na hora de programar o tempo inspiratório, se liga nessa dica. Primeiro, eu vou definir a frequência respiratória. Eu dei o exemplo da frequência respiratória de 20, mas vamos pensar que a gente está fazendo aqui uma frequência respiratória agora num bebê de 30 incursões respiratórias por minuto. 30 incursões por 1 minuto, eu vou ter, em 60 segundos dividido por 30, um ciclo respiratório de 2 segundos. Se eu quero, uma relação INS-IES de 1:2, eu preciso dividir esses dois aqui em 3. Então, eu divido em 3, vai me dar um 0,66. Então, eu posso programar aqui um tempo inspiratório, de 0,6 a 0,7, que vai me garantir no final um tempo expiratório de 1,33, ok? Agora, se eu quero uma relação aqui, ó, de 1:3, por exemplo, nessa frequência respiratória, eu sei que são 2 segundos cada ciclo, então, eu vou dividir 2 agora por 4. E assim, para isso, eu vou ter que ter um tempo inspiratório aqui de 0,5
para eu garantir, então, um tempo expiratório de 1,5, certinho? Então, aqui, nós já conseguimos definir frequência respiratória e tempo inspiratório, certo? Bom, o que nós observamos agora aqui na coluna de pressão? Esse marco que separa aqui da linha de base, nós chamamos de PIP, pressão expiratória final positiva. Isso é o quê? É uma pressão positiva que ela é contínua. Independente da inspiração ou da expiração, essa pressão positiva, ela se mantém contínua aqui para manter os nossos alvéolos abertos. E aí, acima da PIP, nós temos um delta pressórico que vai fornecer uma pressão positiva inspiratória para encher o pulmão de ar, para gerar fluxo e gerar volume de ar dentro do pulmão. Esse ΔP, vamos, por exemplo, pensar que nós vamos colocar aqui 10 centímetros de água. E a PIP está programada em 5. Se eu tenho 5 de PIP e 10 de delta pressórico, eu tenho aqui, no final, uma pressão inspiratória máxima de 15. Ok? Então, sempre ficar atento que o delta pressórico ele é somado à PIP. E isso nos gera uma pressão inspiratória de 15, uma pressão inspiratória final. Essa pressão inspiratória final, ela também recebe o nome de pressão de pico, que é a pressão gerada nas vias aéreas do meu paciente. Agora, observem esse vídeo. É muito interessante porque aqui a gente consegue avaliar os efeitos da PIP em um pulmão. É um pulmão de um animal, de um rato, né? Não é um pulmão de um humano, mas dá pra gente avaliar super bem como que é o efeito da PIP. Primeiro caso aqui é quando a PIP é 0. Então, o que a gente observa? Na inspiração, os alvéolos abrem. Na expiração, como não existe uma pressão expiratória positiva, os alvéolos acabam colapsando, fechando. Então, eles abrem, recrutam esses alvéolos na inspiração, quando existe a pressão inspiratória sendo imposta, né? O volume de ar entra, e daí na expiração, a maioria desses alvéolos acabam colapsando. Quando é adicionado uma PIP de 5, a gente continua observando mais ou menos ali a mesma coisa. Alguns alvéolos passam a ser recrutados, eles permanecem mais abertos, mas mesmo assim, ocorre o recrutamento alveolar, os alvéolos abrem na inspiração e na expiração um maior número de alvéolos ficam abertos, mas muitos acabam ainda colapsando. Quando muda essa PIP para 10, a gente passa a perceber a diferença da quantidade de alvéolos que permanecem abertos. O efeito da PIP é justamente esse, não é de recrutamento alveolar, é de manter os alvéolos que foram recrutados abertos. E aí ele adiciona ainda uma PIP de 15, onde a gente consegue ver super bem como que os alvéolos abrem e mantêm abertos na expiração. E conforme ele vai subindo o valor da PIP para 20, para 25, o que a gente observa? É que essa PIP ela acaba sendo prejudicial. Uma PIP excessiva, uma PIP que causa hiperdistensão alveolar, ela limita a quantidade de ar que cabe depois corrente. Ou seja, por mais que a pressão inspiratória é a mesma, né, não existe mais espaço para entrar e sair ar ali dentro. Então, antes, eu tinha um volume de ar aqui que a PIP mantinha, e aí, quando acontecia a inspiração, os alvéolos abriam e retornavam para aquele platô, certo? Agora, não. Agora, como meus alvéolos já estão super distendidos, que a minha PIP é muito alta, mantém eles muito abertos, como que vai distender mais ainda durante a inspiração? Então, quase que não tem espaço, é muito pequeno o espaço que sobrou para a inspiração. E aí, essa PIP acaba sendo lesiva, porque não existe, né, quase que nada de volume corrente. Uma forma da gente, então, observar, claro que nós não temos uma câmera dessa para olhar libera-leito, né, no paciente, se a PIP que nós estamos colocando é excessiva ou não, mas é observar o volume corrente que está sendo feito durante a inspiração.
Quando eu vejo que eu adiciono PIP e o meu volume corrente esperado é mantido, ou às vezes ele até aumenta, a complacência estática da minha paciente aumenta, isso é benéfico. Agora, quando eu observo que eu adiciono PIP e aí o meu volume corrente começa a diminuir, é um sinal de hiperdistensão alveolar. Claro que existem outras formas de eu titular PIP, né? Que é pelo stress index da curva de pressão, pela inflexão da curva de pressão por volume na espirometria do ventilador, também por uma titulação decremental de PIP. Mas instantaneamente pós-intubação, eu posso avaliar esse adicionar de PIP, esse incremento de PIP, pelo volume corrente que meu paciente está fazendo no modo de pressão controlado. No modo de PCV, nós vamos ajustar o ΔP para garantir o volume, ok? Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma PIP, a minha pressão expiratória positiva contínua, que vai manter os meus alvéolos abertos, e acima da PIP eu vou ajustar o delta pressórico. Então, vamos supor que eu coloquei aqui um delta de 10, que tá gerando uma pressão inspiratória total aqui de 15, certo? Se eu ajusto também um tempo inspiratório, vamos supor que aqui eu tô colocando 1 segundo. Então, vai acontecer aqui, disparou o ventilador, vai entrar essa pressão ajustada de 10, vai permanecer por 1 segundo e acontecer a ciclagem, que é a fase expiratória, certo? Então, entra uma pressão de 10 que permanece por 1 segundo. Essa área aqui é o meu volume corrente gerado. Se eu quiser aumentar o meu volume corrente, ou eu subo a minha pressão inspiratória, porque se eu subo aqui agora para um delta pressórico, por exemplo, de 15, onde eu atinjo aqui uma pressão agora de 20, permaneço por 1 segundo aqui dentro, minha área é maior, o que faz um volume corrente maior. Por outro lado, eu posso também aumentar o tempo inspiratório. E aí, quando eu deixo agora 1,5 segundos, nos mesmos delta pressórico aqui de 10, a minha área também é maior. O que faz o quê? Que aumente o volume corrente. O contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo meu delta P ou eu diminuo meu tempo inspiratório, eu diminuo o volume corrente. Então, aqui eu já consegui definir com vocês o delta pressórico, a frequência respiratória, o tempo inspiratório e como que se calcula a relação INS e ES. Nós falamos sobre PIP e como defini-la. Vamos falar agora sobre AFI de O2. E aí, a respeito da FI de O2, que é um dos parâmetros que eu vou precisar ajustar na ventilação mecânica, que é a fração inspirada, né, de oxigênio, vamos pensar que no ar ambiente nós temos uma FI de O2 próximo de 21%, certo? E na ventilação mecânica, eu consigo ajustar essa oferta de oxigênio de 21% até 100% de oxigênio. Da mesma forma que a hipóxia, ela é prejudicial, a hiperóxia, ela também é prejudicial. O oxigênio em excesso, ele é deletérico, né? Ele causa liberação de radicais livres, processo inflamatório. Então, nós não queremos nunca causar uma hiperóxia à toa no nosso paciente, certo? Então, a FI pós-intubação, no momento da intubação, pós-intubação, ela é sempre 100%. E aí, depois que estabilizou esse paciente, nós vamos começar a titular essa FI de O2 de acordo com a saturação periférica e de acordo com a PaO2 que vem na gasometria, na primeira gasometria pós-TOT. Se a gente for observar a saturação periférica de oxigênio ou a saturação arterial de oxigênio, o esperado para o recém-nascido, né, após os primeiros 10 minutos ali de vida, é que seja de 85% até 95%. Já as crianças, né, na pediatria, de acordo com PAUS ou com American Heart Association, nós temos uma saturação alvo de 94% a 99%. Então, observem que a gente nunca tem uma saturação alvo de 100%.
Se está 100%, nós estamos causando hiperóxia e com isso malefícios para o nosso paciente. Então, vamos diminuir essa FI até manter essa saturação alvo esperada. Ah, mas meu paciente está fora da ventilação e já está saturando em ar ambiente 100%. Ótimo, né? Não precisamos fazer nada nesse caso. Mas a partir do momento que estamos suplementando o oxigênio e meu paciente está saturando acima do alvo, é momento de diminuir esse oxigênio e ajustar para que fique dentro da saturação alvo esperada. Bom, então aí vemos lá, né? Nosso paciente, nossa criança entubada. No ventilador, se nós formos utilizar o blender para umidificação ativa, então um ramo do circuito vai sair do ventilador, vai para a cascata, que é aquela panelinha, vai sair da cascata e o ramo inspiratório vai lá para o meu paciente. Então, da válvula inspiratória para a cascata, da cascata para o meu paciente. E o ramo expiratório sai direto do paciente para o ventilador, que vai jogar esse ar no ar ambiente. Se nós formos utilizar, no caso de filtro HMEF, que é um filtro, além de servir de um filtro de barreira, né, onde ele filtra 99,9999% aí de vírus, bactérias, fungos, enfim, né? Também é um trocador de calor e umidade. Então, ele consegue captar calor e umidade do próprio paciente e devolver. Então, a gente ventila esse paciente ainda com segurança. Como verificar se a ventilação está adequada? O que a gente vai observar depois que entubou o paciente? Se está tendo uma boa expansibilidade torácica, se essa expansibilidade ela está sendo simétrica, os dois tórax, eles insuflam e desinsuflam, né? De forma simétrica. O paciente está confortável na ventilação? O que isso significa? Ou ele está sincrônico? Pode ser que o paciente está apresentando desconforto, né? Ele já está começando a voltar um pouco ali, ele não está mais curarizado. E aí, aqueles parâmetros que nós ajustamos inicialmente no ventilador não estão adequados para ele. E ele começa a apresentar uma sincronia ventilador-paciente. Às vezes, o ventilador está no modo ainda inspiratório, o paciente está querendo exalar o ar, ou o ventilador já ciclou para a fase expiratória, o paciente ainda permanece, né, na fase inspiratória neural, e o tempo inspiratório está muito curto. Então, essas assincronias já são parâmetros avançados de ventilação mecânica que a gente precisa ajustar. É um refinamento. É claro que eu estou passando aqui para vocês parâmetros iniciais de ventilação mecânica. Não tem como a gente aprofundar e discutir as sincronias e parâmetros avançados em uma única aula. Mas o ideal é que, sim, né, pós-intubação, ocorra esse manejo mais refinado da ventilação do paciente. Aí sai a primeira gasometria, nós vamos analisar como está a saturação arterial de oxigênio, como está a PCO2, se esse paciente está fazendo uma normocapnia ou se ele está apresentando uma hipercapnia, eu preciso lavar CO2, né, do meu paciente. Às vezes ele está fazendo uma hipocapnia, eu preciso ajustar essa frequência respiratória ali, pode ser que o volume minuto está muito alto. O volume corrente, né? Vou fazer aquele cálculo pela estimativa de altura e peso predito do meu paciente. E aí eu adequo a minha pressão, meu delta pressórico, de acordo que atinja o volume corrente esperado para esse paciente. Então, inicialmente eu posso ajustar entre 10 a 15, mas eu vou ter que, lógico, olhar lá no meu monitor do ventilador e observar quanto de valor de volume corrente está fazendo. E aí eu consigo ajustar. Se eu deixo 10, se eu deixo 12, se eu deixo 15. Eu não vou fazer nenhum volume muito alto e não vou fazer uma hipoventilação, ventilar esse meu paciente com volume abaixo do que ele realmente precisa. Lembrando que, né, os pacientes, então, neonatos, normalmente a gente ventila eles aí de 5 a 6 ml por quilo predito, e os pacientes pediátricos a gente pode chegar tranquilamente de 6 ml por quilo predito até 12 ml por quilo predito. Lembrando que cada caso é um caso. Então, inicial, nós vamos sempre procurar ventilar aí 6 ml por quilo predito, uma faixa de segurança. E aí, para correção de gasometria, nós temos algumas estratégias ventilatórias, né? Uma é ventilação, outra é oxigenação. São duas coisas completamente diferentes. Então, ventilação tá ligado com troca de CO2.
Então, ali eu ajusto o quê? O quanto eu quero lavar CO2 ou reter um pouquinho mais de CO2. Lembrando que PCO2 está diretamente ligado com pressão intracraniana. Então, a gente precisa cuidar, não só, né, evitar uma lesão pulmonar, como evitar também uma lesão encefálica. Pensa bem, se meu paciente está retendo CO2, né, eu preciso aumentar volume minuto para eu lavar o CO2, diminuir minha PCO2. Volume minuto é um resultado de frequência respiratória por volume corrente. Como que eu faço? Se eu preciso aumentar o meu volume minuto, ou eu aumento minha frequência respiratória, ou eu aumento o volume corrente do meu paciente, aumentando o delta pressórico, dentro dos parâmetros protetores, né? Outra coisa que eu posso fazer é reduzir espaço morto instrumental. O que é espaço morto? É toda a área que não ocorre hematose. Nós temos a área, espaço morto anatômico, fisiológico, e nós temos espaço morto instrumental. Espaço morto instrumental é tudo que vem depois do Y, do meu ventilador. Então, eu tenho os dois ramos, o Y, e aí eu tenho filtro, às vezes eu tenho traqueocare, que é aquele sistema de aspiração fechado, e eu tenho tubo, traqueinha e tubo, né? Para eu reduzir espaço morto instrumental, eu tenho que retirar tudo que vem depois do Y, que é desnecessário. Uma boa estratégia é, se o paciente está apresentando uma hipercapnia muito severa, é eu colocar esse paciente em umidificação ativa, porque o meu blender, né, ele fica antes do Y, e aí não configura espaço morto instrumental, e conectar o Y diretamente no tubo do meu paciente. Se ele não tiver nenhuma doença transmissível por aerosol, não vai ter problema nenhum. Posso também utilizar um filtro EPA, direto lá na válvula exalatória, para proteger, então, né, de qualquer partícula exalatória. Agora, se eu só tiver o filtro HMF disponível naquele momento, não consigo colocar uma umidificação ativa, eu retiro tudo que vem depois dele. Deixo apenas o filtro conectado no Y e o filtro conectado diretamente no tubo do meu paciente. Retiro a traqueinha do filtro, retiro o traqueocare, conecto diretamente no tubo. Assim, eu diminuo bastante espaço morto instrumental. E aí, eu tenho oxigenação. Como que eu faço para melhorar a oxigenação? Que é aumentar a PO2 do meu paciente, né? Também tem algumas estratégias. Primeiro e mais fácil seria aumentar a FiO2, mas não é a mais desejável, ok? Porque o oxigênio é tóxico, né? Agora eu posso fazer o quê? Aumentar a área de troca gasosa. Como eu faço isso? Otimizando o PIP. Eu aumento o PIP leidifique, né? Quanto maior a área de troca gasosa, melhor essa troca ocorrerá. Então, eu aumento o PIP dentro dos valores que eu posso aumentar, observando lá, né? Curva de pressão, quantos pacientes está fazendo de pressão de pico, pressão de platô, driving pressure, para poder melhorar, então, a oxigenação desse meu paciente. Agora, vamos voltar lá naquelas 3 crianças que nós encontramos na sala vermelha e a gente falou superficialmente sobre o caso delas. Todas as 3 crianças foram entubadas. Como que eu vou pensar em cada caso? A primeira criança, que era aquela de 6 anos, é um caso de encefalite, né? Ela estava com rebaixamento, então, de nível de consciência, uma escala de Glasgow já de 6, foi entubada. Por ser uma encefalite, então é uma criança que não tem uma doença pulmonar, certo? Ela não tem doença pulmonar. Essa criança é uma que vai precisar de parâmetros mínimos ventilatórios. Então, nós podemos acoplar essa criança em modo de pressão controlada, deixar no modo assistido controlado, onde a criança consegue fazer ciclos controlados pelo ventilador e ciclos assistidos controlados. Ela é capaz de negativar a pressão, ou então roubar um pouco de fluxo ali, iniciar um fluxo inspiratório, disparar o ventilador e iniciar um novo ciclo respiratório, ok? O que facilita muito, né, na parte da mecânica ventilatória. Vou deixar uma FI de O2 mínima, talvez essa criança nem precisa de suplementação de O2, a gente consegue ventilar super bem com uma FI aí de 21%, 30%. Frequência respiratória
Normal para a idade dela, eu posso deixar uma frequência respiratória aí de 20 incursões respiratórias por minuto, que com um tempo inspiratório de 1 segundo, que vai dar mais ou menos uma relação em Zs aí de 1:2. Uma PIP de 5, que é uma PIP suficiente para manter alvéolos abertos e melhorar essa oxigenação durante o suporte ventilatório que ela precisar. E um delta pressórico, como é um pulmão que está íntegro, né, não está lesionado, um delta pressórico de 10, uma pressão inspiratória de 10 seria o suficiente para realizar o volume corrente adequado para essa criança. E aí, vamos pensar então no bebezinho agora de 8 meses, aquele bebê que estava com pneumonia, na máscara de reservatório, né? Pneumonia, então esse bebê já tem uma doença pulmonar, é uma doença pulmonar parenquimatosa. É um pulmão já que está afetado, acometido. E o que eu pensaria? Coloco esse paciente também em pressão controlada, em PCV, em modo assistido controlado. Nós vamos ventilar todas as crianças sempre no modo de assistido controlado. E aí, ajusto a frequência respiratória dessa criança, de acordo com a idade dela, vai dar mais ou menos 30 incursões respiratórias. Ajusto esse tempo inspiratório, se eu for pensar lá como que eu ajusto o tempo ins, né? Vou fazer aquele cálculo de dividir 60 segundos por 30. Observo que um ciclo respiratório gasta 2 segundos. E a partir daí eu defino quanto de tempo inspiratório. Se eu quero uma relação de 1:2, 1:3, ajusto esse tempo inspiratório aí mais ou menos entre 0,6 e 0,7 para uma relação de 1:2. A PIP, justamente por ser uma doença pulmonar, talvez esse paciente precise de uma PIP maior para poder conseguir o quê? Que esses alvéolos permaneçam mais abertos, né? Vai necessitar uma pressão positiva maior para poder manter esses alvéolos abertos. Senão vai acontecer aquilo que nós vimos no vídeo. Vai acontecer a inspiração e se a PIP estiver insuficiente, muitos alvéolos vão acabar colapsando. E daí, de novo, na inspiração, eles se abrem. Isso aí gera lesão pulmonar. Então, talvez uma PIP de 5 não seja suficiente. Provavelmente não vai ser suficiente para esse paciente. E a gente precisa ajustar o quê? Uma PIP já inicial de 7, de 8. E o delta pressórico a mesma coisa. Como é um paciente que tem já um acometimento de parênquima, né? Precisa de um delta pressórico um pouco maior para garantir o volume corrente adequado. Provavelmente aquele delta de 10 já não vai ser suficiente. É um paciente que eu vou precisar ajustar aí um delta entre 10 a 15 centímetros de água para eu garantir um bom volume corrente. E aí nós chegamos na outra criança de 7 anos, aquela menininha que estava com crise asmática. E crise asmática é uma doença pulmonar, mas obstrutiva. Diferente da pneumonia, que é de parênquima, né? A asma é uma doença obstrutiva de via aérea. Então, tem um estreitamento de via aérea, onde o ar passa com mais dificuldade. O que nós vamos ver? Esse é um tipo de paciente que precisa o quê? De tempo expiratório maior, né? Lembrando que a expiração ela ainda é passiva, mesmo na ventilação mecânica. Para que esse pulmão consiga esvaziar completamente, quando eu for fazer o meu cálculo de frequência respiratória e de tempo inspiratório, eu preciso ter em mente que eu preciso de um tempo expiratório maior. Aquela relação de 1:2 que até então me servia, para esse público não serve. Preciso de um tempo aí, uma relação de 1:3, 1:4. Tudo vai depender, claro, do meu paciente, de como ela está. Então, vou acoplar minha paciente na ventilação, também em modo de pressão controlada, assistido controlado. E aí, eu vou ajustar a frequência respiratória, né? Se eu ajusto uma frequência respiratória aí de 20 para essa paciente, talvez eu não consiga ajustar um tempo ins e um tempo ex adequado. Pode ser que eu precise diminuir um pouco a frequência respiratória dessa minha paciente, e aí eu consigo, assim, garantir um tempo inspiratório e um tempo expiratório adequado, para eu fazer essa relação que eu acabei de falar, de 1:3, 1:4, ok? A PIP é um alerta muito grande no paciente asmático, porque o paciente asmático, a característica que a gente observa nele, principalmente no raio-x, é um pulmão hiperinsuflado. Se é um pulmão hiperinsuflado, os alvéolos já estão hiperdistendidos, né? Vamos pensar, essa paciente está numa crise asmática isolada ou ela está numa crise asmática concomitante com uma pneumonia? Não, é uma paciente que está apenas em crise asmática. Ela não tem uma pneumonia associada.
Então, esse pulmão, né, a parte de parênquima, ela tá íntegra, ela tá hiperinsuflada, porque o ar tem uma limitação de fluxo respiratório, né? O calibre de via aérea tá reduzido, o fluxo respiratório tá diminuído. E aí, eu não preciso ajustar uma PIP para eu manter esses alvéolos mais abertos ainda, senão vou causar uma hiperdistensão maior. E aí, nesses casos específicos, é onde a literatura sugere ventilarmos com PIP mais baixa. Uma PIP de 3 a 5 seria o suficiente. Algumas literaturas nos dizem ainda para ventilar com PIP zero, que chamamos de ZIP. Mas nós temos que lembrar que o pulmão ele é heterogêneo, né? Nós temos áreas, então, hiperinsufladas, mas eu tenho alvéolos colapsados. Pode acontecer. Então, é muito mais seguro eu ventilar ele com uma PIP de 3 a 5, observar que está sendo suficiente para manter a oxigenação adequada. Se por um acaso tiver uma pneumonia associada, então eu ajusto a PIP de acordo com padrões de pneumonia. Acrescento PIP para poder manter alvéolos abertos, porque ali com certeza eu vou tenho lesão de parênquima, eu tenho alvéolos colapsados. Agora, delta pressórico. Se meu paciente está fazendo um broncoespasmo, né, e ele tem então, uma limitação de fluxo, de passagem de ar, se eu ajustar aquele delta pressórico em 10, essa pressão não vai ser suficiente para gerar o volume que eu preciso pulmonar lá dentro, certo? Porque eu tenho um estreitamento de via aérea. Eu vou precisar de uma pressão maior para que chegue uma quantidade de ar suficiente para gerar volume dentro do meu pulmão. E aí, são pacientes que às vezes eu preciso ajustar um delta pressórico maior do que 15 centímetros de água, mas eu preciso ficar muito atenta, monitorizar constantemente o ventilador dessa minha paciente, porque quando esse broncodilatador fizer efeito, esses brônquios vão abrir, essa pressão alta que eu ajustei para a hora que os meus brônquios estavam assim fechados, essa pressão alta que estava gerando às vezes 100, 150 ml ali de volume, vai gerar 300, 500, 600, e eu posso causar um volutrauma, um excesso de volume que vai lesionar o pulmão dessa criança. Então, eu preciso ficar muito atenta a isso, porque vai existir essa variação de pressão e volume quando o broncodilatador fizer efeito. A mesma coisa ao contrário, se eu estiver ventilando um pulmão que não está fazendo broncoconstrição, uma via aérea normal, né? E aí, de repente, essa paciente faz uma crise asmática e faz uma broncoconstrição, aquela pressão que eu ajustei antes vai ser insuficiente para gerar o volume esperado. E aí, eu preciso ficar atenta e ir lá e ajustar essa pressão. Vai sempre existir no paciente asmático essa variação de pressão. É um paciente difícil de se ventilar justamente por isso. Porque eu preciso ajustar uma PIP adequada, que às vezes ela precisa ser mais baixa do que normalmente eu uso, e eu preciso ajustar e ficar atenta à pressão inspiratória, esse delta pressórico. Porque ao mesmo tempo que eu tô gerando um volume adequado, pode mudar rapidamente ali. Se fizer um broncoespasmo, esse volume diminuir. Se tiver em broncoespasmo e fizer um broncodilatador, esse bronco abrir, fazer um volume exagerado. Bom, discutimos como que manejamos, né, esses 3 casos de pacientes aí. Tanto um paciente que não tem doença pulmonar, um outro com doença pulmonar pariquematosa e o outro paciente com doença pulmonar obstrutiva. O que eu avalio depois? Eu tenho um mnemônito que chama DOPE, D-O-P-E. E eu vou avaliar o quê? Se meu paciente começar a desaturar, eu preciso seguir primeiro o DOPE, tá? Primeiro dele, o D significa deslocamento. Pode ser que esse tubo tenha deslocado durante um manejo no leito, às vezes para fazer um raio-x, para posicionar o paciente. Esse tubo pode deslocar. O jeito mais fácil é pela ausculta e observar onde está a marcação do tubo. Esse tubo ele pode deslocar tanto para fora e ter uma extubação acidental, como esse tubo pode deslocar para dentro e fazer uma intubação seletiva, né? Eu tenho o O, que é obstrução. Eu tenho que ficar atento se meu paciente às vezes fez uma formação de rolha, por secreção, por coágulo no tubo e tá obstruindo a passagem de ar. Como que eu avalio, né? Eu retiro lá, desconecto ele do ventilador, desço uma sonda de aspiração e vejo se o caminho está livre. Pode acontecer uma obstrução também por acotovelamento do tubo.
Às vezes um posicionamento mal, acotovela o tubo e aí obstrui a passagem de ar. Eu tenho o P de pneumotórax, nesse caso provavelmente um pneumotórax hipertensivo, né? Mas aí eu consigo ver também na expansibilidade torácica, que é das avaliações que a gente sempre faz no paciente que está entubado, se a expansibilidade está boa, se está simétrica. Quando faz um pneumotórax desse tipo, a expansibilidade fica assimétrica, né? O lado do pneumotórax, ele não tem aquela expansibilidade. A gente se observa do outro lado. E o E, que é o último caso, é falha de equipamento. E aí, depois que eu avaliei todos esses casos, não vi nenhum motivo, é onde eu vou avaliar o meu equipamento, se meu ventilador está funcionando bem, se as válvulas estão boas, se não está tendo escape aéreo, tanto na traqueinha lá do filtro, o balonete, será que o balonete está insuflado da forma correta, né? Se o tubo tiver balonete. O circuito, será que o circuito não está danificado? Às vezes pode estar rasgado, está tendo escape aéreo ali. E aí eu avalio o equipamento se está tendo algo ou não. Agora eu vou mostrar como configurar os parâmetros direto no ventilador. Nós vamos clicar nessa aba aqui, ó, Novo Pediátrico, para configurar um novo paciente pediátrico. Checo se está na modalidade de ventilação invasiva e aí seleciono o modo ventilatório PCV. Dou OK e inicio os ajustes pela FI de O2. Seleciono a FI, vou lá em 100% e clico no botão para confirmar. Confiro o delta pressórico, que já está marcando em 15. Confiro a frequência respiratória. Observe que ao clicar em frequência, já aparece para mim a relação INZES que está ali. Se eu alterar a frequência respiratória, vou passar aqui para 25, eu preciso ajustar o tempo inspiratório para eu manter aquela relação INZES de 1 para 2. Olha lá, 1 segundo está dando uma relação de 1 para 1, então eu diminuo para 0,8 e fica em 1 para 2. Ajusto a PIP em 5 e depois disso eu ajusto a sensibilidade do ventilador em -1. Com o paciente já entubado e acoplado ao ventilador, eu clico no botão Iniciar Ventilação. Aí é conferir as curvas do ventilador, qual o volume corrente que está sendo feito e se o paciente está bem adaptado. E para finalizar, eu deixo aqui alguns parâmetros iniciais, tanto para recém-nascidos como para crianças, lembrando que diferentes causas exigem diferentes estratégias ventilatórias, né? Não dá para pensar em apenas um tipo de parâmetro, um tipo de modo ventilatório. E aí, que faz toda a diferença para quem realmente pretende se tornar um protagonista, dominar a ventilação mecânica, ter segurança no manejo ventilatório do paciente crítico, seja ele, né, um recém-nascido, uma criança ou um adulto, e assim ser reconhecido na sua unidade de trabalho, pela sua equipe, como um profissional que faz a diferença, que traz resolutividade, é a qualificação. Ou seja, consumir conteúdo de qualidade, estudar, se atualizar, né, e a capacitação. Para isso, eu tenho um convite para você, que é o curso Ventilação Segura e Descomplicada, para você realmente aprender ventilação mecânica. Do básico ao avançado, com todo um diferencial, você tem acesso a todo o conteúdo por 1 ano e, além disso, um contato, acesso direto a mim para retirar todas as suas dúvidas. Pode fotografar o ventilador, filmar o que está acontecendo, trazer casos clínicos para ser discutidos. E esses são os pilares aí da expertise em ventilação mecânica. Eu posso te garantir que, com certeza, esse curso vai agregar muito na sua carreira profissional. Bom, então inscreva-se. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível e eu te espero lá no curso Ventilação Segura e Descomplicada. Nos vemos em breve.